E se eu te dissesse que a força mais poderosa para transformar a sua vida já está dentro de você? E se eu te mostrasse que essa força, invisível aos olhos, tem o poder de mover montanhas, abrir portas, criar oportunidades e transformar sonhos em realidade? Essa força é a fé. Mas não estamos falando apenas da fé vinculada à religião ou à espera passiva por milagres. Estamos falando da fé como uma força criadora, uma energia viva que molda tudo aquilo que você pensa, sente e vive. É uma força que está presente 24 horas por dia, quer você esteja consciente disso ou não. A Bíblia já nos dizia em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E Napoleon Hill, após décadas de pesquisa sobre o sucesso dos maiores milionários da história, chegou a uma conclusão semelhante. A fé é o elixir eterno que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento. Em outras palavras, o que você acredita com convicção, você acaba criando. Sua realidade externa é um reflexo fiel da qualidade da sua fé interna. Se sua fé está enraizada no medo, na dúvida e na escassez, sua vida refletirá limitações, frustração e estagnação. Mas se sua fé está alicerçada na certeza da abundância, da capacidade e da realização, sua vida inevitavelmente florescerá. Contudo, existe um grande obstáculo. A maioria das pessoas não compreende o verdadeiro poder da fé como força criadora. Elas tratam a fé como uma esperança frágil, algo distante e incerto. Elas aguardam um milagre, mas alimentam dúvidas e medos em seu coração. Mas a fé genuína não é apenas esperança. Fé é uma convicção inabalável. Fé é saber que, mesmo sem enxergar o resultado, a vitória já foi conquistada no invisível, aguardando apenas o momento de se manifestar. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. Isso não é apenas uma metáfora bonita, mas um princípio espiritual e mental. A verdadeira fé tem o poder de mudar as circunstâncias mais difíceis, de quebrar as barreiras mais sólidas e de transformar realidades aparentemente imutáveis. Napoleon Hill provou isso ao estudar homens como Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, e Henry Ford, que foi desacreditado inúmeras vezes antes de revolucionar a indústria automobilística. Esses homens não apenas desejavam o sucesso, mas acreditavam nele. Eles viam o sucesso antes que ele existisse, sentiam o sucesso como algo já conquistado, mesmo quando o mundo ao seu redor duvidava. Esse é o tipo de fé que cria novas realidades. Não é uma fé que espera, mas uma fé que constrói. E talvez a pergunta que esteja passando pela sua mente agora seja: se a fé tem tanto poder, por que tantas pessoas continuam presas na escassez, na dúvida e no medo? A resposta é simples, mas profunda, porque a maioria alimenta mais seus medos do que sua fé. Porque a maioria cultiva pensamentos de fracasso, insegurança e incapacidade. E aquilo que você cultiva em sua mente, cedo ou tarde, se manifestará na sua vida. Provérbios 23:7 nos adverte: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa repetidamente se torna sua crença molda suas ações, e suas ações constroem sua realidade. Napoleon Hill reforça isso ao dizer que a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, ervas daninhas crescerão por conta própria. Ou seja, se você não cultivar ativamente pensamentos de fé, conquista e possibilidade, sua mente será invadida automaticamente pelas ervas daninhas da dúvida, do medo e da limitação. Por isso, o convite de hoje é claro. Você precisa assumir o controle sobre o que planta em sua mente. Você precisa alimentar sua fé como quem cuida de um fogo precioso, protegendo, fortalecendo
e mantendo-a acesa contra qualquer vento contrário. Mas atenção, ter fé não significa ignorar os desafios. Ter fé é olhar além dos desafios, é enxergar a adversidade e ainda assim afirmar: isso também vai passar, eu vou vencer. A fé é o alicerce sobre o qual os grandes sonhos são construídos. Ela é a ponte entre o invisível e o visível. A força silenciosa que move o mundo a favor daqueles que ousam acreditar. Jesus enfrentou tempestades, rejeições e traições, mas nunca deixou sua fé vacilar. E você? Quanto da sua fé está ativa hoje? Quanto da sua vida é construída a partir da convicção inabalável de que você nasceu para vencer? Se você sente que, até agora, sua fé estava adormecida, enfraquecida pelas circunstâncias da vida, saiba que é possível reacendê-la. A fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Portanto, ao longo deste vídeo, vamos juntos descobrir como identificar onde sua fé foi minada, aprender técnicas práticas para fortalecer sua crença diariamente, explorar princípios eternos que transformam pensamentos em conquistas e ativar um novo nível de fé que gera resultados reais, concretos e extraordinários. A transformação que você busca não está no mundo externo. Ela começa dentro de você. Assim como o agricultor planta a semente confiando na colheita futura, mesmo sem ver imediatamente o fruto, você precisa plantar hoje os pensamentos, as palavras e as ações que irão construir a vida que deseja. E isso começa com a decisão de acreditar. Acreditar que é possível, acreditar que é merecedor, acreditar que é inevitável para quem persiste com fé. A fé verdadeira não é frágil. Ela é firme, ela não negocia com o medo, ela avança apesar dele. Se até hoje você permitiu que dúvidas e inseguranças roubassem seus sonhos, este é o momento de mudança. Este é o momento de declarar para si mesmo e para o universo: minha fé cria meu futuro. Prepare-se. Nos próximos minutos, vamos explorar os segredos que os maiores realizadores da história utilizaram para construir impérios, criar inovações e transformar o impossível em possível. A força necessária para isso já está dentro de você. Agora é hora de despertar essa força. É hora de ativar sua fé criadora. A vida que você deseja começa a partir daquilo em que você acredita com todo o seu ser. E hoje você vai aprender a acreditar de verdade. Agora que você compreende que a fé é a força que cria a realidade, é hora de aprofundarmos ainda mais. O que realmente significa ativar a fé como uma força criadora? Fé criadora vai além de simplesmente acreditar que as coisas vão melhorar. Trata-se de construir dentro de si uma certeza tão sólida, tão viva, tão inabalável, que ela começa a moldar sua forma de pensar, suas emoções, suas decisões e, consequentemente, sua realidade. Napoleon Hill descreve essa dinâmica com maestria. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Repare, não basta apenas conceber. É preciso acreditar, e não com uma crença frágil, cheia de dúvidas, mas com uma fé que ressoa silenciosamente dentro de você. É meu, já é real, está feito. É esse tipo de fé que transforma sonhos em conquistas. A Bíblia confirma isso de forma poderosa. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé criadora não espera, ela antecipa. Ela sente o sabor da vitória antes mesmo de a batalha ser vencida. Quando você acredita com convicção absoluta, a mente começa a trabalhar a seu favor. Seu foco se aguça, suas ideias se multiplicam e suas ações se alinham automaticamente com o que você acredita. Você começa a agir como alguém que já venceu. E com o tempo, a realidade externa se ajusta à sua realidade interna. Pense nos grandes realizadores da história.
Steve Jobs visualizou a revolução tecnológica muito antes de lançar o primeiro iPhone. Thomas Edison já se via iluminando cidades, mesmo após falhar centenas de vezes na tentativa de inventar a lâmpada elétrica. Walt Disney acreditava tanto em seu império de sonhos que continuou desenhando mesmo quando os bancos disseram que ele era um visionário louco. Esses homens tinham algo em comum, uma fé criadora, ativa e persistente. Eles viam o que ninguém via e, por isso, criaram o que ninguém imaginava possível. A fé verdadeira altera sua postura, sua energia, sua determinação. Ela não elimina os desafios, mas lhe dá força para enfrentá-los. Porém, atenção, a fé criadora não é uma ilusão. Não se trata de sentar-se e esperar que milagres caiam do céu. A verdadeira fé exige ação alinhada. A Bíblia é muito clara em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que acreditar sem agir é o mesmo que plantar e nunca regar. A fé é o motor, mas a ação é o combustível. Quando você combina uma fé viva com ação constante, cria uma força imbatível. Você se torna uma pessoa que não apenas sonha, mas constrói. Não apenas deseja, mas realiza. É neste ponto que a maioria falha. Elas acreditam por um momento, mas diante das dificuldades, permitem que a dúvida entre. A dúvida é o maior inimigo da fé criadora. Como disse Jesus a Pedro quando ele começou a afundar ao caminhar sobre as águas, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Pedro iniciou com plena fé, caminhando sobre o impossível. Mas ao dar atenção ao medo, afundou. O mesmo acontece na vida. Enquanto sua fé está focada na vitória, você avança sobre as águas turbulentas. Mas quando sua mente se volta para o medo, você afunda. A dúvida corrói a força da fé. E sem fé, não há criação, apenas repetição dos velhos padrões. Por isso, é vital alimentar sua fé todos os dias. Napoleon Hill aconselhava: alimente sua mente apenas com imagens, pensamentos e emoções que estejam em harmonia com o futuro que você deseja criar. Isso significa que tudo o que você consome, seja informação, conversas ou entretenimento, está moldando sua fé para o bem ou para o mal. Se você se alimenta de notícias negativas, comentários pessimistas ou pensamentos derrotistas, está envenenando sua fé. Mas se você escolhe nutrir sua mente com ensinamentos poderosos, histórias de superação, afirmações positivas e a palavra de Deus, você fortalece sua fé até que ela se torne inabalável. A fé precisa ser cultivada como um músculo, precisa ser treinada, exercitada e expandida. E como fazer isso na prática? Comece se perguntando: em que estou acreditando hoje? Minhas crenças estão me impulsionando ou me limitando? Minhas ações estão alinhadas com a vida que desejo criar? Se a resposta revelar desalinhamento, é hora de mudar. É hora de declarar com força: minha fé cria meu futuro. E começar a agir de acordo. Lembre-se, você não pode colher uma vida de sucesso sem semear uma mente de fé. Você não pode viver em abundância enquanto sua fé estiver enraizada na dúvida. A Bíblia ensina: seja feita conforme a tua fé. Mateus 9:29. Ou seja, você recebe da vida não o que deseja casualmente, mas o que acredita com convicção. Você é o criador da sua realidade. E a matéria-prima dessa criação é a fé. Por isso, a partir de hoje, alimente seu espírito com esperança. Visualize suas conquistas, declare sua vitória mesmo diante dos obstáculos e haja como alguém que já recebeu a verdadeira bênção. Fé transforma cada pensamento em ação, cada ação em hábito e cada hábito em destino. E acredite, quando você age com fé, as portas se abrem, os caminhos se revelam e o impossível se torna apenas um desafio temporário. Sua fé tem o poder de redesenhar sua vida.
Sua fé tem o poder de criar um futuro de plenitude, abundância e realização. A força já está em você. Agora é hora de usá-la. Prepare-se. Na próxima etapa, vamos revelar como fortalecer ainda mais essa fé criadora e eliminar os maiores inimigos que sabotam seus sonhos. O que está por vir mostrará que nada, absolutamente nada, pode resistir a uma mente alimentada por uma fé viva. Se a fé é a força que cria a realidade, o que poderia ser mais perigoso do que permitir que essa força seja minada? A verdade é que muitos não falham por falta de capacidade ou oportunidades. Eles falham porque permitem que inimigos silenciosos corroam sua fé, antes mesmo que ela tenha a chance de florescer. Hoje, vamos identificar esses inimigos e, mais importante, aprender como vencê-los. O primeiro, e talvez o mais destrutivo de todos, é o medo. Napoleon Hill foi claro ao afirmar: o medo é o principal inimigo que devemos enfrentar antes de alcançar qualquer grande realização. O medo paralisa. O medo gera dúvidas. O medo faz você questionar se é capaz, se merece, se é possível. E a Bíblia nos alerta sobre isso repetidamente. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. O medo é a ferramenta que sabota sonhos antes mesmo de eles ganharem forma. Pense em quantas vezes você deixou de agir por medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder, medo do desconhecido. Cada vez que você se rende ao medo, está drenando a energia vital que deveria estar alimentando sua fé. E onde o medo cresce, a fé morre. O segundo inimigo poderoso da fé é a dúvida. A dúvida é como uma rachadura na fundação de uma grande construção. Se não for corrigida rapidamente, ela comprometerá toda a estrutura. Pedro, ao caminhar sobre as águas, nos deixou uma lição eterna. Enquanto manteve seus olhos em Jesus e alimentou sua fé, fez o impossível. Mas, no momento em que olhou para o vento e as ondas, duvidou e começou a afundar. Jesus então perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. A dúvida enfraquece a mente. A dúvida adia decisões. A dúvida transforma oportunidades em frustração. O terceiro inimigo silencioso da fé é a procrastinação. Muitos alimentam a fé por alguns dias, mas adiam a ação. Pensam: vou começar amanhã, vou esperar o momento certo, preciso estar mais preparado. Mas a procrastinação é uma ilusão. Ela mata sonhos silenciosamente, um dia de cada vez. Napoleon Hill advertiu: a procrastinação é o assassino oculto da oportunidade. O momento perfeito nunca virá. A fé verdadeira age no presente, mesmo com medo, mesmo com incertezas. Há ainda outro inimigo sutil: o ambiente. Cercar-se de pessoas negativas, que duvidam, que reclamam, que vivem na escassez, mina sua fé sem que você perceba. A Bíblia nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se você constantemente ouve palavras de derrota, medo e limitação, sua fé começa a enfraquecer. Você precisa proteger seu ambiente com a mesma seriedade com que protege um jardim de pragas. Assim como um agricultor cerca suas plantações para evitar predadores, você deve cercar sua mente de tudo o que fortaleça sua fé. Palavras positivas, livros edificantes, relacionamentos que impulsionem, informações que inspirem. Agora, como vencer esses inimigos da fé na prática? A resposta está em 3 pilares. 1. Reprogramação da mente. 2. Ação consistente. 3. Proteção do ambiente. Reprogramação da mente. Todos os dias, você deve alimentar sua mente com afirmações poderosas, não apenas repetições vazias, mas declarações carregadas de emoção e convicção. Exemplos: minha fé
é inabalável. Eu sou digno da vida que desejo. Cada passo que dou me aproxima da minha realização. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Portanto, ouvir diariamente palavras de vida, fé e vitória é fundamental. Ação consistente. A fé sem ação é morta. Você precisa agir, mesmo sem garantias. Precisa dar passos de coragem, mesmo sem ver o caminho completo. A cada pequena ação tomada com fé, você reforça sua própria crença de que é capaz. E a fé alimentada pela ação cresce exponencialmente. Proteção do ambiente. Afaste-se de ambientes tóxicos. Reduza o tempo com pessoas negativas. Aumente seu contato com quem acredita em crescimento, superação e realização. Lembre-se, você se torna semelhante às pessoas com quem mais convive. Se quer ter fé forte, conviva com quem tem fé forte. E, acima de tudo, nunca subestime a influência dos seus pensamentos diários. Napoleon Hill escreveu: "Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo." Se seus pensamentos são de medo, dúvida e escassez, você colherá medo, dúvida e escassez. Se seus pensamentos são de fé, vitória e abundância, você colherá fé, vitória e abundância. É uma lei tão imutável quanto a lei da gravidade. Então, neste momento, faça uma escolha consciente. Escolha focar na possibilidade, não na limitação. Escolha agir apesar do medo, não esperar que o medo desapareça. Escolha acreditar que o melhor ainda está por vir e caminhe em direção a ele. A força da sua fé será testada, mas também será fortalecida a cada desafio superado. Os grandes homens e mulheres da história não foram isentos de dificuldades. Eles apenas decidiram que suas crenças seriam maiores que seus medos. E você também pode. A próxima etapa da nossa jornada vai te mostrar como consolidar essa fé criadora em hábitos diários, que transformam o pensamento em realidade. E a realidade em conquistas extraordinárias. Porque no final, a batalha não é contra o mundo exterior. A verdadeira batalha sempre foi dentro de você. E quem vence dentro, vence fora. Agora que você conhece o verdadeiro poder da fé como força criadora, a pergunta é: como aplicar tudo isso no dia a dia de forma prática e definitiva? A resposta é mais simples e mais profunda do que você imagina. A fé criadora se manifesta todos os dias nas pequenas escolhas, nos pensamentos silenciosos, nas palavras que você profere e nas ações que você realiza. A primeira chave para viver uma fé ativa é pensar com fé. Seus pensamentos são sementes. Cada pensamento de vitória, esperança ou abundância é uma semente plantada no solo fértil da sua mente. Da mesma forma, cada pensamento de medo, dúvida ou escassez é uma erva daninha que precisa ser retirada imediatamente. Napoleon Hill afirmou: "A mente humana traduz em sua realidade física qualquer pensamento dominante que seja emocionalizado e misturado à fé." Ou seja, aquilo em que você acredita com intensidade acaba se manifestando em sua vida. Portanto, treine sua mente diariamente para pensar como quem já venceu. Quando uma dúvida surgir, contraponha-a imediatamente com uma afirmação de fé. Quando a ansiedade bater, respire profundamente e visualize a vitória. Você não precisa esperar ter todas as respostas para agir com fé. O que você precisa é decidir que sua mente será um templo de crenças fortalecedoras e não um depósito de medos. A segunda chave é falar com fé. As palavras têm poder criativo. A Bíblia ensina, em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você declara constantemente molda sua atmosfera, sua energia e seu futuro. Pare de dizer: "Eu não consigo. Isso é impossível para mim. Eu nunca terei sucesso." E comece a declarar: "Eu sou capaz.
O impossível é apenas o próximo passo da minha fé. Estou criando minha nova realidade. Fale como alguém que já está a caminho da vitória, não como quem lamenta a derrota. Cada palavra de fé é como uma pedra sendo colocada na construção do seu futuro. A terceira chave é agir com fé. Fé sem obras é morta. A verdadeira fé se traduz em ação intencional. Comece com pequenas ações diárias que estejam alinhadas com a vida que você deseja criar. Se deseja prosperidade, comece a organizar suas finanças com sabedoria. Se deseja saúde, comece com escolhas saudáveis hoje. Se deseja crescimento profissional, comece a estudar e aplicar novos conhecimentos. Não espere por condições perfeitas. Haja hoje, com os recursos que você tem e com a fé que possui. Cada passo dado em fé cria novos caminhos, novas possibilidades, novos milagres. E há um ingrediente extra, muitas vezes esquecido, mas essencial para consolidar a fé criadora: a gratidão. A gratidão é o amplificador da fé. A Bíblia ensina, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você agradece, mesmo antes de ver o resultado, você está declarando: eu já creio, eu já recebi. Napoleon Hill também observou isso ao estudar homens de sucesso. O hábito constante de gratidão libera forças poderosas que trabalham a favor daquele que a pratica. Comece hoje mesmo um exercício simples e transformador. Todas as manhãs, escreva 5 coisas pelas quais você é grato. Todas as noites, agradeça pelas vitórias do dia, mesmo que sejam pequenas. A gratidão move sua mente da falta para a abundância. Ela coloca você na frequência da realização. Ela reforça sua fé e cria um ciclo virtuoso de crescimento. Agora junte tudo isso. Pense com fé, fale com fé, haja com fé, seja grato com fé. E você verá sua realidade se transformar diante dos seus olhos. Não porque as circunstâncias mágicas mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda internamente, todo o seu universo responde. Jesus disse em Marcos 11:24, portanto, vos digo que tudo o que pedir orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A grande verdade é que a vida que você tanto deseja já existe no invisível, esperando apenas que você acredite com força suficiente para trazê-la para o visível. Você não é vítima do destino, você é co-criador do seu futuro. A força está e sempre esteve dentro de você. Agora é o momento de assumir esse poder. Agora é o momento de declarar com toda convicção: minha fé cria meu futuro. E para firmar esse compromisso com sua nova jornada, escreva nos comentários: minha fé cria meu futuro. Isso é mais do que uma frase, é um pacto consigo mesmo. É o primeiro passo visível da transformação invisível que já começou dentro de você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecerão ainda mais sua mente, sua fé e sua vida. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa se lembrar de que ainda há poder, esperança e futuro dentro de si. Porque quanto mais você espalha luz, mais luz retorna para você. A decisão está em suas mãos. Você pode voltar à rotina de sempre, ou pode iniciar hoje a construção consciente da realidade que sempre sonhou. A vida abundante que você deseja começa com uma escolha. A escolha de crer, a escolha de agir, a escolha de criar. E essa escolha você pode fazer agora.